Olá! Se você vai trabalhar com stop loss e acredita que unicamente por isto ele está lhe protegendo no trade, eu já te adianto, você começou o trade errado. E eu vou explicar por quê. Meu ponto de vista, o stop loss ele é uma ferramenta para determinar o quanto eu vou suportar perder num determinado trade. Então ele vai trabalhar a minha gestão do trade, o meu nível de risco. É fundamental eu ter ideia que o stop loss vai ter a utilidade de controle de risco, de validação de leitura. É justamente isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. E já no primeiro ponto do vídeo, eu digo que o stop loss ele é o oposto do alvo dentro da estratégia. Então, no último vídeo aqui na playlist, nós comentamos sobre o alvo, como identificar um alvo. E lembrando, o alvo não é um determinado ponto, e sim uma região. Então, o alvo eu vou colocando uma região e, obviamente, dependendo do mercado, eu posso ir alterando o alvo. Por outro lado, o stop loss é o ponto no qual eu digo quanto eu suporto perder num determinado trade. Então, no meu planejamento, antes de qualquer trade, você faz um planejamento, define alvo e não é obrigatoriamente um único alvo, você pode ter alvos. E justamente isso vamos abordar no vídeo à frente, que é a estratégia de como ter múltiplos alvos dentro de um trade. Por outro lado, eu vou ter o stop loss, que também na estratégia mais avançada, podemos ter mais de um ponto para ter uma saída parcial, tanto no lucro quanto também no prejuízo. Porque, claro, temos momentos que vamos perder no mercado. Então, não tem como acertar tudo. Em alguns dias, vamos ter head, vamos perder capital. A gente espera que na relação risco-retorno, tema já abordado aqui, relação risco-retorno, eu tenha um fator positivo e que no longo prazo eu vá ter um ganho maior do que um prejuízo. Então, quando a gente faz estratégia, justamente isso. Relação risco-retorno favorável, objetivo de atingir um determinado alvo, determinada região ou até determinados alvos, e o stop loss é o valor no qual eu determino que eu aceito perder até aquele ponto. Então, não vamos ficar imaginando que o stop loss vai te defender de não perder, porque infelizmente não tem como isto ocorrer. Stop loss, ele vai ficar protegendo o teu capital para dentro de uma relação positiva no risco-retorno, você, no longo prazo, ter ganho. Quero também aprofundar isso num vídeo futuro, mas hoje o foco é mostrar essa primeira parte do stop loss e te mostrar erros comuns. Vamos falar agora de erros comuns que ocorrem no mercado. Aqui eu tenho claramente o mercado no movimento de baixa e eu tenho um gráfico diário. Agora imagine que o trader, ele imagina o seguinte, vamos aqui atentar para um trader que está preparando um projeto, ele quer entrar long a partir de agora. Então, eu penso o stop loss dentro de um planejamento, dentro de uma gestão de risco. Porém, um movimento errado que poderia ser feito, e olha, ocorre bastante no mercado. O trader vai olhar dentro do gráfico diário e ele faz o seguinte movimento. Eu vou comprar mercado e vou colocar o stop loss bem curtinho, na mínima do candle anterior. Vejamos bem, dentro de um tempo gráfico de 4 horas, esta mínima do candle anterior, 8.750, não é um ponto importante no gráfico. Então, olhando um ponto importante no gráfico, que vai ter uma região importante no gráfico,
nós poderemos ver que a região mais importante aqui é a região de 80.500. Então, qual é o erro que muita gente comete? Tentar colocar um stop loss curto. Outro erro bastante comum: imaginar que eu tenho o risco 1 para o retorno 2. Então, o trader vai unicamente chegar e falar: colocar risco de 1%, retorno 2. Colocar risco de 10%, retorno 20%. E aí eu te pergunto, por mais que coloque o risco de 10%, partindo daqui da região que no momento agora está 87.500, te levaria lá para 79, 78 mil o teu stop loss. Bem abaixo do que a gente poderia falar que é um ponto importante aqui, que neste movimento foi a mínima da última onda vendedora. Então, eu já te adianto, este cálculo de ter uma relação risco-retorno e projetar dela em porcentagem, eu vejo como um erro no uso do stop loss. Então, imagina, com essa dica que eu estou dando aqui no vídeo de hoje, falando que é um erro do stop loss, colocar num ponto muito curto. É um erro do stop loss, marcar por porcentagem, você já vai eliminar muito problema no teu planejamento, vai melhorar muito a tua relação risco-retorno. Por quê? Porque o próximo passo é você entender que vai colocar o teu stop loss no ponto importante. Qual é o ponto importante no gráfico? Diário, a região de 80.500. Agora o trader, ele vai olhar e falar, mas essa região aqui é a mínima de ontem, 86.750, é um ponto importante. E aí eu posso falar, claro, mas dentro de outro tempo gráfico. A gente vai abrir aqui o tempo gráfico de 1 hora, e o que é que nós vamos ver? Que a mínima de 86.750, ela é uma mínima importante, mas no tempo gráfico de 1 hora. Então, aqui, olhando para o tempo gráfico de 1 hora, para quem tiver um alvo na região de 90 mil, é uma entrada que tem uma relação risco-retorno que eu poderia admitir colocar o stop loss na região da mínima de 86 mil e um alvo na região de 90 mil. Então, eu teria $800 de risco e aproximadamente $3.000 de alvo, quase que uma relação 4-1. Agora vejamos esse mesmo trader de 1 hora no contexto do gráfico diário. Olha o que ocorreria. Ele fica muito pequeno. Então, como eu colocaria um long de olho no gráfico diário? Seria a entrada a mercado, da mesma forma que foi a entrada no gráfico de 1 hora, com stop loss em 80.500 e o alvo em 103 mil. Vejamos como o trade agora já mudou. Então, eu tenho uma entrada a mercado, stop loss 80.500, alvo 103.120, nesta região de FIBO, e podendo expandir o alvo até na região de 108.500. Como eu comentei no último vídeo, não um único ponto. Esta região aqui, que foi topo nesse último movimento de novembro, 103 mil até 108, é uma região que podemos colocar alvos no mercado. E você pode falar, eu queria fracionar o alvo. Coloca um alvo também na região de 98 mil. Então, vejamos, meu stop loss ficou 80.500. Alvos, 98, 103, 108. Stop loss na mínima do dia anterior é um erro, no meu ponto de vista. Stop loss colocando porcentagem aqui também é um erro, no meu ponto de vista. E se for operar com gráfico no tempo curto,
aí sim eu jogo o gráfico de 1 hora e te digo, 86 mil é uma região aqui de suporte que eu poderia colocar o stop loss, e o ponto a partir de 90.500, 90 mil dólares seria um alvo. Relação risco-retorno no gráfico de 1 hora é uma, relação risco-retorno no gráfico diário é outra, e nós colocamos na prática o uso do stop loss. Se o estudo fez algum sentido para ti, eu te convido a continuar acompanhando a nossa playlist. Bons estudos, qualquer dúvida é só entrar em contato. Até o próximo vídeo.